Você é o professor? Alexandre, A matéria que você passa na escola é... História. Eu vim aqui fazer um trabalho sobre a ditadura militar e eu tenho algumas perguntas para você. Já ouviu falar na ditadura militar? Sim, lógico. O que você sabe sobre ela? Ela começou em 64 e terminou em 1985. Você acha, no seu ponto de vista, que a ditadura militar foi positiva ou negativa para o nosso país? Não, negativa. Onde se tem uma ditadura, nunca tem ponto positivo, de forma alguma. Foi um período onde a democracia ficou escondida, né? Passaram-se de 64 a 85, eleições indiretas, deixar bem claro, né? Eleições indiretas, passaram-se 5 generais no poder, eleitos de uma forma indireta, então não tem como ter pontos positivos, somente pontos negativos. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Boa tarde, você é o professor? Eu sou o professor Maurício, de Educação Física. Você já ouviu falar sobre a ditadura militar? Sim, já escutei muitas histórias da ditadura militar. O que você sabe sobre a ditadura militar? Tudo consta que foi um golpe dos militares, né, que tomaram o poder e se desenvolveram uma estrutura de poder que só eles tomavam as decisões. No seu ponto de vista, isso foi um ponto negativo ou um ponto positivo? Eu acho que isso foi péssimo, porque olhando para o mundo contemporâneo, né, não existe nenhum país no planeta que deu certo com um grupo social só dominando, né, com só militares, né, todos. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais. Mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Um grupo que se destacou na luta contra a opressão foi o dos artistas. Atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas, escritores, entre outros. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Boa tarde, você é professora Oi, tudo bom? De arte. De arte. Qual é o seu nome? Rossana. Já ouviu falar sobre ditadura militar? Sim. A ditadura militar foi um período que o exército, né, ele tomou, os militares, o exército, ele tomou posse, tomou conta, né, da cidade. Foi um período que a população estranhou muito, a gente não estava acostumado. Eu acho que é isso daí. Você acha que afetou positivamente ou negativamente o nosso país? Olha, as pessoas ficaram muito assustadas, então eu creio que foi negativamente, né? Teve muito sofrimento. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel, que atuou entre os anos de 1974 e 1979. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e reestabelecer a democracia. Mesmo lenta e controlada, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das oposições. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. Boa tarde,
O seu nome é? Meu nome é Felipe Albuquerque e eu sou professor de matemática da Escola Anísio. No seu ponto de vista, a ditadura afetou negativamente ou positivamente o país? Do meu ponto de vista, muito negativamente, né? A minha família sempre foi que lutou pelo comunismo. Minha mãe chama Stalinira, que minha avó, por ser comunista, ela quis homenagear o Stalin e o Lenin, que são os fundadores do Partido Comunista. Então, o nome da minha mãe é Stalinira, do meu tio é Luiz Carlos, em homenagem ao Luiz Carlos Prestes. E eles sempre lutaram pelo comunismo, direitos iguais, férias para funcionários, 13º, para o trabalhador ter mais condições. Com a ditadura no Brasil, o Brasil entrou num processo de isolamento. Era terrível, era trágico, era assustador. Nós não tínhamos televisão, rádio, bicicleta, chinelo, coisas que são completamente simples hoje. Era muito difícil. Tudo era importado de outros países e era extremamente caro. Então, para você ter uma bicicleta era extremamente difícil, tinha que ser importada. Os produtos nacionais não eram considerados de boa qualidade, então era uma situação tão complicada que, para você ter alguma coisa, você tinha que recorrer ao Paraguai, que era um lugar que vendia bastante contrabando, e esses contrabandos, que na verdade eram produtos que estavam sendo feitos no mundo inteiro, eles chegavam via Paraguai. Então, uma pessoa rica ou bem social, ela não tinha tanto acesso, porque não tinha indústrias no Brasil produzindo coisas mínimas. A internet já estava nascendo lá em 1990, os computadores já estavam nascendo, e o Brasil demorou muito. O Brasil só caiu ali, a ditadura ali em 89, ali com a redemocratização. Então eu era criança, tinha em torno de 10 anos, e demorou muito para a gente ter acesso às coisas. Essa situação de globalização, a gente com bastante coisa chegando da China, da Europa, coisas simples como todo mundo falando hoje de Alibaba, Shopee, isso era impensável. Esse tipo de indústria não podia negociar as coisas aqui. E nós também não vendíamos muito os nossos produtos lá fora. Então, o Brasil era um país atrasado. A cidade onde eu moro tinha 3 favelas, sabe? Era uma situação de miséria e fome. Então, eu acredito que a época da ditadura, dentro da minha infância ali, foi uma situação bastante trágica. E com a redemocratização, né, com as diretas já, eu acredito que a situação melhorou muito. Minha cidade se organizou muito. Hoje a gente tem livre comércio, nós temos produtos muito baratos. Um telefone custava em torno de R$80 mil, mais ou menos. Então, para você ter um telefone em casa, era alugado. Hoje em dia nós temos telefone sendo distribuído gratuitamente. Então, o mundo era muito diferente e muito caro. Então, a miséria e fome fazia parte da realidade quando eu nasci. Então, eu acredito que a ditadura, nesse período, né, o que eu ouvi dizer da ditadura, as consequências que ela trouxe para o Brasil foram péssimas. Porém, eu não posso só ver o lado negativo. Esse controle excessivo da população também produziu uma coisa que foi muito boa, em partes, que é a Rede Globo. A Rede Globo, ela conseguiu dar a notícia que os militares queriam que a população tivesse. E com isso, a tecnologia de comunicação, novelas, que também propiciam internet e redes sociais, hoje em dia isso foi muito bom, porque o Brasil é um dos expoentes em tecnologia de informação justamente por causa disso. Nós temos tecnologia de filme, de novela, graças a essa coisa que nasceu na ditadura, que foi a Rede Globo e algumas redes de televisão, que eram direcionadas pelos militares. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga
tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.